Olá pessoal, Roger Roncone aqui de novo. Estou passando aqui para a gente continuar com a série de controle de hemorragias da fisiologia ao controle emergencial APH. Hoje eu vim aqui para apresentar esse vídeo 2, em que o nosso tema é a aplicação aí de conceitos ainda, e nesse caso a gente vai trabalhar o conceito de primeiros socorros, aplicando ele para essa nossa série aqui, para dar uma base do que a gente vai usar de termos técnicos para frente. Meu nome é Roger Roncone. Se você não está familiarizado aí com o que eu ando fazendo, visita aí o nosso Instagram, TACMED Brasil, dá uma acompanhada no que está acontecendo. E lembro que esse vídeo aqui, idealmente, ele foi concebido para assistir na posição paisagem aí do celular. Bom, os vídeos estão sendo disponibilizados nas 3 plataformas e vamos lá para o nosso tema. Toda a conceituação que está sendo aplicada aqui, ela é uma conceituação para fins dos treinamentos que eu desenvolvo, não está sendo utilizado nenhuma referência específica, a não ser a própria TACMED, e também não há normas, né, ou legislações empregadas. Então, para definir primeiro socorro, eu costumo trabalhar da seguinte forma. Eu digo que primeiros socorros, eles são, antes de qualquer coisa aqui, né, são as medidas iniciais imediatas. Então são os primeiros procedimentos, as primeiras ações que são tomadas logo que se detecta a existência de uma vítima, né? A primeira coisa que acontece, na verdade, é a detecção, e após essa detecção, as primeiras medidas efetivas que se tomam são aí os primeiros socorros. Eu digo que são aplicadas a uma vítima fora do ambiente hospitalar, ou seja, primeiros socorros é um conjunto de práticas, de atitudes pré-hospitalares, né? O hospital ele já é o atendimento definitivo. Então, em primeiros socorros, a gente presta um atendimento emergencial ou de urgência para uma vítima, para que ela consiga chegar até o atendimento definitivo hospitalar. Então, a gente mantém essa vítima numa estabilidade clínica, digamos assim, para que ela tenha condições de chegar viva até o hospital. Digo que essas medidas são executadas por qualquer pessoa e põe uma observação. Por quê? Algumas literaturas, alguns autores costumam dizer que primeiros socorros são as medidas praticadas por qualquer pessoa que tenha conhecimento. E eu discordo, porque isso define o nível de atendimento, né? Ele define a qualidade, a característica e o tipo de procedimento que a gente vai fazer em atendimento, mas não define primeiros socorros, porque primeiro socorro não se define apenas pelo atendimento. Então eu coloco ali como asterisco pelo seguinte, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagine uma pessoa que não sabe nada de primeiros socorros e ela vê um atropelamento numa rua qualquer. Ao ver o atropelamento, ela instintivamente ela reage a esse evento, sinalizando para os outros carros não atropelarem a vítima. E ela, nessa ação, ela já está cumprindo pelo menos 1 a 2 objetivos de primeiro socorro, se não 3. Primeiro socorro significa só atender. De repente, essa pessoa está acionando o serviço de emergência, ela já está atendendo mais um objetivo de primeiro socorro. E nisso ela está chamando alguém para ajudar, e essa pessoa vai fazer o atendimento, e assim ela está cumprindo mais um objetivo. Então, no fim das contas, eu costumo dizer que são executados por qualquer pessoa, porque eu não me refiro a primeiros socorros como um atendimento em si. Eu me refiro a um espectro maior, mais amplo de ações que envolvem, inclusive, não atender. Que daí a gente está falando de segurança, né? Mas isso é assunto para depois. E aí, essas ações, né, que são aplicadas a uma vítima fora do hospital, elas servem para garantir ou manter a vida da vítima. Então, aqui, o meu primeiro objetivo de primeiro socorro, manter a vítima viva, evitar o agravamento do quadro clínico e das lesões que já existem, né? Então evitar o agravamento é o meu segundo objetivo. Evitar o surgimento de novas lesões, então novas lesões, novos agravos, né? Evitar é o meu terceiro objetivo. E oferecer transporte para cuidados médicos hospitalares definitivos, que é o meu quarto objetivo. Então, essas medidas são tomadas para que essa vítima tenha condições de se manter viva, de se manter estável perto do seu estado atual, de que se proteja contra o surgimento de outras lesões e ela consiga condições para receber atendimentos definitivos no hospital. Eu costumo explicar a área de urgência e emergência de uma maneira mais resumida e objetiva em cima dessa próxima ideia.
Eu digo que o primeiro objetivo de primeiros socorros é manter a vida da vítima. Se você não puder atender o primeiro objetivo, você não pode atender mais nenhum. Então, por exemplo, situações de morte evidente, que são, de repente a gente até fala disso nessa série, aquelas situações em que o profissional de saúde não médico, o leigo, ele determina o óbito por evidência. Se eu determino o óbito por evidência, significa que eu não consigo cumprir o primeiro objetivo de primeiro socorro. Então não tem atendimento e não tem chamado. Quem vai fazer essa ocorrência, na verdade, não é o SAMU, o Corpo de Bombeiros, quem vai fazer isso é a polícia. Quem vai fazer a avaliação ali é uma avaliação de cena, é polícia científica que está envolvida e não necessariamente atendimento. Então não tem atendimento. O primeiro objetivo, portanto, é manter a vida. O meu segundo objetivo é evitar a piora do quadro, evitar aquilo que ela já tem. Exemplo, na primeira situação aqui, manter a vida, imagine que o ambiente seja totalmente inseguro para a vida e a integridade. Retirar essa vítima do local antes de avaliar e tratar outras causas é uma prioridade para manter a vítima viva. Em evitar a piora, a gente pensa, por exemplo, assim, a vítima tem uma hemorragia grave, né? E essa hemorragia grave ela vai progredir, virar um choque, a vítima vai chocar, vai ter vai gerar uma hipovolemia, vai atingir um choque hipovolêmico, e aí a hora que ela descompensar, ela já vai estar em estados bem graves por conta disso. Então, quando a gente faz controle de hemorragia, eu tento impedir que essa hemorragia vire um choque hipovolêmico ou que ela pelo menos avance graus, né, na escala de choque hipovolêmico. O próximo objetivo é evitar novas lesões. Então, eu me preocupo aqui em impedir que essa vítima adquira novos traumas, né, novas lesões, novos agravos. Então é daqui que advém, por exemplo, os cuidados com vítima traumatizada que tem chance de risco de lesão de coluna, por exemplo, né, que a gente faz estabilização e utiliza raciocínios e metodologias como restrição de movimento de coluna, por exemplo, em casos de preservação para que não se produzam novas lesões. E, por fim, essa vítima precisa ter condições de chegar até o atendimento definitivo. Então eu me preocupo agora que essa vítima chegue até um atendimento definitivo, que é o hospital. Um exemplo muito clássico disso daqui, que é dos casos reais que eu acompanhei, foi de um ex-aluno, e o mais importante para comentar, é uma situação de uma vítima atropelada, uma vítima de trauma, em que as pessoas aprendem que não pode pôr a mão na vítima, e essa vítima atropelada, ela caiu com a face dentro de uma poça d'água. E aí o raciocínio não pode pôr a mão na vítima, mas ela vai morrer, né? Ela vai morrer, só que não pelo trauma, ela vai morrer afogada. Então agora a gente decompõe os acontecimentos e analisa o que é que ameaça a vida primeiro. E o que ameaça a vida primeiro, nesse caso, é o afogamento. Então, minha primeira conduta se refere ao objetivo de não deixar a vítima afogar. Então, a técnica seria estabilização e o giro em bloco dessa vítima para que a face dela que está dentro da poça d'água vá para possibilitar a respiração. Então, esse ex-aluno fez esse procedimento, esse movimento, e a vítima afogada não morreu, né? Ela teve lesões. Mas veja que a primeira técnica que foi feita, ela tinha como objetivo aqui manter a vida, e não necessariamente evitar pior e novas lesões. A técnica foi feita para não causar novas lesões e para não piorar o que já tinha, mas elas não são os objetivos primários. O objetivo primário era manter a vida da vítima, né? Então por isso que eu cito que esses são os 4 objetivos de primeiros socorros que devem ser seguidos em ordem, né, de prioridades. Mesma razão pela qual, numa situação de incêndio, a gente arrasta a vítima do local, ou numa situação de ameaça direta, care under fire, atirador ativo, área hostil, a gente primeiro arrasta a vítima do local para depois fazer a avaliação e atendimento, né? Existem outros termos recorrentes aqui que de repente é bom a gente só pelo menos citar, né? Termos comuns que aparecem: primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar, que é APH, e resgate. Eu costumo propor uma diferença conceitual entre eles só para que fique mais fácil de aplicar. Eu costumo dizer que primeiros socorros, eles se referem a uma coisa muito básica, tá? Então é uma coisa muito relacionada a leigos, ou então relacionada a uma situação em que a gente não tem equipamento, que a gente está de pronta resposta. Eu costumo dizer que o atendimento pré-hospitalar, o APH, ele se refere aí a uma conduta um pouco mais avançada. Geralmente, eu costumo dizer que ele se refere às equipes especializadas. Então, eu me refiro ao indivíduo, ao profissional, que é o cara encarregado do APH. Pode ser um socorrista tático, um time tático, né?
mas é alguém que está com o equipamento e com a missão de fazer o APH. Aqui às vezes eu tenho conhecimento, mas eu não tenho um torniquete de pronto emprego, então eu vou fazer preenchimento de lesão, usando o tecido, camiseta que tiver na cena, enquanto aqui no APH supõe-se que eu já tenho meu kit pronto comigo, porque eu estou na função do APH. E resgate é uma expressão muito genérica, porque resgate ele pode ser resgate de corpos, resgate de materiais, resgate de animais, resgate de pessoas, resgate de, sei lá, de equipamentos. Então, resgate é trazer de volta a segurança. Por exemplo, se um cara está pendurado, né, sofre um trabalhador lá que estava limpando a janela, caiu e ficou pendurado, bateu a cabeça na parede. A gente faz primeiro o resgate em altura, traz para uma condição de segurança e depois faz o APH, né? Faz o atendimento pré-hospitalar para essa vítima. E aqui as duas expressões, suporte básico e avançado de vida, que o pessoal de segurança às vezes não conhece muito, mas na área de... Isso aqui surgiu como uma marca da HA, né, da American Heart, mas basicamente no Brasil a gente lê que suporte básico de vida se refere a medidas bem básicas, não invasivas, que os profissionais não médicos fazem e os leigos também podem fazer. E que suporte avançado de vida no Brasil já é lido como um procedimento médico, né? Mas na verdade ele é um procedimento avançado, que pode ou não ser invasivo, e que aqui no Brasil tem 3 principais profissionais que atuam nesse eixo aqui, que são o médico, enfermeiro e fisioterapeuta, principalmente o médico e enfermeiro. O fisioterapeuta geralmente está mais relacionado com a parte ventilatória, em atividades aí de controle de ventilação, mas são termos que de repente aparecem e a gente é bom citar. Então, eu sou a favor de usar o termo primeiro socorro, tanto para o leigo, quanto para o profissional de saúde, quanto para a medicina de combate, para a parte tática, né? A gente também pode fazer primeiro socorro tático, e que a APH é mais relacionado a quando eu estou na função do APH. Tá? Então, esses são termos recorrentes que eu proponho essa análise aí em cima deles. Nesse vídeo, o objetivo foi só comentar e ilustrar um pouco sobre o conceito de primeiro socorro, principalmente no que se refere aos objetivos. Então eu queria mostrar que esses objetivos são os que norteiam todos os procedimentos que a gente faz. Tudo que eu for apresentar aqui, que você falar assim, putz, mas vai preencher a lesão com a camiseta e aí isso daí pode contaminar a lesão e pode ter presença de bactéria, etc. Mas lembre-se que o objetivo primário é manter a vítima viva. Né? O controle de infecções é um problema hospitalar, não é um problema do pré-hospitalar. O problema do pré-hospitalar primário mesmo é manter a vítima viva. E a gente tem que fazer tudo o que é possível para que isso aconteça. Não adianta chegar com a vítima, entregar a vítima morta no hospital, né? Ou entregar a vítima morta para o resgate. Então, a gente faz todas as ações necessárias para que ela se mantenha viva até que ela receba cuidados definitivos. Então é isso, pessoal. A gente vai se vendo por aqui. Eu fico por aqui, mas a gente continua se falando. Um abraço para vocês aí. Valeu!